Oi, oi, oi. Muito boa noite. Hoje o tema da live vai ser bem interessante. Então, deixa eu ver aqui como que eu faço para chamar a Thaís. Boa noite, boa noite. Ei! Oi, oi, Nossa, Thaís. eu tô até empurrando o negócio aqui, gente. Peraí, deixa eu aumentar o volume. Você tá me escutando? Tá me ouvindo bem? Eu tô, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo também. Então tá bom. Então, vamos Nossa! lá. Ah, um pouquinho ansiosa. Ah, mas relaxa. Então, só para contextualizar aqui para o pessoal, a Thaís é a primeira pessoa que eu estou convidando aqui para as lives. Eu nunca fiz lives assim com convidados. Então, ela é a primeira convidada que eu estou trazendo aqui. Então, seja muito bem-vinda, Thaís. Obrigada, viu? Muito obrigada. E eu que te agradeço por você ter aceitado, porque, olha, hoje o tema vai ser muito interessante. Porque desde o ano passado eu senti de fazer essa live e eu queria fazer com alguém mesmo, porque é algo que é um tema muito interessante, que dá para a gente discutir bastante coisa. E aí eu senti de convidar a Thaís para falar comigo sobre isso, porque ela também é humanoterapeuta e a gente participa de um mesmo grupo de terapeutas e ela compartilhou um relato dela e eu achei que tinha tudo a ver trazer ela aqui para falar com a gente sobre esse tema da comunicação nas relações. E por que me veio esse tema assim, né? Porque eu percebo que as pessoas elas têm muita dificuldade de expressar o que elas querem dizer com clareza, elas têm muita dificuldade de mostrar a sua fragilidade, porque a nossa alma, ela quer expressar, ela quer falar o que está sentindo, mas o nosso ego, ele reprime, ele não quer deixar a gente se expressar, porque a gente não quer mostrar para o outro que a gente está em dor pelo medo do julgamento, pelo medo de não ser aceito. Então, é um tema muito interessante para a gente começar a falar nesse início de ano, principalmente. Por quê? Porque antes, quando esse tema veio para mim, eu não sabia que 2022 é um ano que vai falar muito da comunicação. Por quê? Porque eu não sou astróloga, né, mas eu estudo muito assim astrologia e eu acompanho alguns astrólogos, né? Eu tô acompanhando esse movimento deles falando sobre o ano número 6, que é o ano regido pelo número 6 na numerologia, e também falando que o ano de 2022, a partir de março, vai começar a ser regido pelo planeta Mercúrio. E o que é o planeta Mercúrio? É o planeta da inteligência, do intelecto, da comunicação, dessa coisa de você fazer essa troca, esse intercâmbio de comunicação, essas parcerias. Então, tem tudo a ver a gente falar sobre esse tema, porque, além disso, por ser regido este ano, né, de 2022, ser regido pelo planeta Mercúrio e ter esse número 6 regente, né, nessa parte da numerologia, o que é o número 6? O número 6 ele fala muito da harmonia nos relacionamentos, do equilíbrio, de saber se comunicar, de saber falar. E também fala muito sobre família e relacionamentos. Então, Sim. que eu pensei, né? O ano não, o número Número 6 o que ele tem? Ele fala muito dessa parte. Só que o lado negativo dessa regência do número 6 pode ter muito essa coisa dos mal entendidos, a pessoa fala uma coisa e você entende outra. Pode também ter muito essa questão de fofocas, de a pessoa pensou uma coisa sobre você e aí compartilhou com as outras pessoas, e aí depois vem um monte de gente perguntar o que aconteceu, aí você fala assim, nossa, eu não sei de onde tiraram isso, esses boatos, assim, tem muito essa coisa dos boatos, e também tem muito você falar sem pensar e acabar magoando as pessoas.
E isso tem tudo a ver com o tema que eu quero trazer aqui. Porque quando a gente não mostra a nossa vulnerabilidade, a gente não mostra a fragilidade, a gente também não está dando espaço para as pessoas, tanto no relacionamento amoroso, como na família, nos relacionamentos familiares, para as pessoas fazerem o mesmo. E aí é isso que faz a gente ser humano, né, Thaís? Sim, é legal que você trouxe, baseando na astrologia, na numerologia, vem agregando, trazendo mais expansão de consciência para o nosso autoconhecimento, em busca de o quanto é importante saber se posicionar e saber se comunicar de maneira saudável. Porque a gente vê muitas pessoas hoje em dia se posicionando, mas de forma arrogante. É aquela pessoa que despeja o lixo emocional dela na outra pessoa e acha que a outra pessoa tem obrigação de aceitar. É claro que a gente tem que aceitar a vida e as pessoas como elas são, mas a partir do momento que eu projeto algo na outra pessoa com a intenção de ferir e de machucar, já não é mais saudável. Estou projetando aquela ferida que todo mundo traz, que é a criança interior, que é aquela criança que não sabe lidar com as situações, é o adulto que não cresceu, que não criou maturidade de gerir as situações, os conflitos da vida e acaba projetando isso no outro. Então, todo adulto que não tem uma boa comunicação, no fundo, ele tem uma criança ferida dentro dele, que é um mental que não consegue lidar com a situação sem maturidade, sem. E quando a criança interior daquela pessoa está muito ferida, ela tem dificuldades de se posicionar por medo do que o outro vai falar, por medo do julgamento, por medo de não ser amada, por medo de não ser aceita. Então, a maioria dos casos, as pessoas acabam servindo de capacho, servindo sem posicionamento, sem saber falar não, sem saber se posicionar, porque ela tem medo de perder. E o medo de perder é o que acaba nos prejudicando. Porque quando eu tenho medo de perder, eu não assumo a minha vulnerabilidade. Eu não assumo quem sou. Quando eu não assumo quem sou, eu prefiro fantasiar, vestir uma máscara, ser aquilo que o outro espera que eu seja, por medo de ficar só. Então, o primeiro passo para que a pessoa a lidar com as situações e saiba de uma maneira saudável se posicionar, é voltar para dentro e entender que o amor que ela espera, a admiração que ela espera, o apoio que ela espera, o brilho que ela espera, não vai vir do outro, vai vir dela com ela mesma. E quando a gente começa a ter uma comunicação saudável consigo mesmo, quando a gente para de se julgar, para de se criticar, para de se condenar, automaticamente a gente começa a ter um diálogo saudável com nós mesmos. Porque, Jennifer, é muito fácil falar com o outro, fingir para o outro ser uma pessoa aceitável. Só que na frente do espelho, você é a primeira pessoa que se julga, a primeira pessoa que se condena, a primeira pessoa que se despreza porque não gosta da imagem que vê, que é o próprio. Quando eu não gosto de mim mesma, quando eu não me admiro, quando eu não sou uma pessoa admirável, como eu posso fazer isso para o próximo? Não posso, porque a gente só pode dar aquilo que tem. Eu só posso transmitir para a Jennifer aquilo que eu tenho compreensão e sabedoria de colocar na minha vida e colocar em prática. Então, quando eu não uso isso comigo, quando eu não tenho essa boa comunicação comigo mesma, automaticamente eu não vou conseguir ter para com o próximo, para com as outras pessoas. E isso é muito legal, porque a comunicação ela reverte lá no autoconhecimento.
por que que eu me trato desse jeito? Porque eu mal me trato, né? E é muito legal, gente. Eu adorei o tema. Quando você me convidou, foi um prazer. Eu Então, já falei bastante, falando. agora eu vou deixar você falar. Então, nossa, eu até escrevi aqui, porque foi tanta coisa que veio hoje também de manhã, eu também quero até falar que no final, hoje quando eu acordei, me veio uma frase para mim falar aqui no final, que para encerrar o fechamento da live. E foi algo que eu fiquei me pensando assim de manhã e me veio outras coisas, né, de manhã. Eu fui anotando Aham. para poder trazer aqui. E o que você falou é muito interessante, porque essa coisa que você falou da criança interior ferida, tem pessoas que elas podem estar acontecendo isso com elas, da criança interior ferida, mas também tem aquela outra parte que, às vezes, as pessoas elas também estão com o feminino e o masculino ferido. E até no curso, né, a gente tem um pouco disso, né, do curso do manoterapeuta que a gente fez, que eles falam muito dessa coisa da polaridade feminina e da masculina. Porque nós todos, né, como seres humanos, nós temos as duas. Só que, como a gente está vivendo como mulher ou como homem, a gente tem mais forte aquela polaridade do nosso. Se a gente é mulher, a gente tem mais aquela polaridade. O homem tem mais a polaridade masculina. E o que acontece com isso, né? Porque o que eu vejo assim, né? O que é esse feminino, a polaridade feminina? É o sentir, é o intuir, é você saber se expressar, saber se posicionar. E o masculino não consegue fazer isso, porque o que acontece? As mulheres, elas estão feridas nisso, nessa parte de se expressar, de se cuidar, de sentir, de intuir. Porque eu conheço pessoas, eu não sei se acontece isso com você também, porque eu conheço pessoas, tanto femininas como masculinas, que elas reprimem, elas guardam para elas os sentimentos, elas não falam. E elas têm uma dificuldade de se expressar. Por quê? Porque elas não querem mostrar a vulnerabilidade para o outro. Elas não querem mostrar que são frágeis. Então a pessoa fica se fazendo de fortuna e por dentro ela tá lá sentindo tudo e tá se fazendo de fortuna e todo mundo acha que ela tá bem. Só que por dentro a pessoa não tá bem. E aí, o que acontece com o masculino? E os homens sempre cresceram na nossa sociedade com esse negócio assim, homem não pode chorar. O homem, ele não pode mostrar os seus sentimentos. E os homens reprimem muito o que eles sentem. E o que acaba acontecendo com isso? Por ele reprimir, e a mulher também não falar, então o que acaba acontecendo é, a gente tem que dar a permissão, porque a gente tem a permissão, e a gente tem que expressar o nosso feminino e expressar o que está dentro de nós, mostrar a nossa vulnerabilidade. Só fazendo isso, a gente vai estar dando permissão também para os homens fazerem e as outras pessoas também. Só que se a gente, como mulheres, a gente não fizer isso, os homens eles também não podem fazer. Porque Sim. é vendo o nosso exemplo que eles podem também agir assim. Porque eles já cresceram assim numa sociedade que fala que eles não podem chorar, que eles não podem mostrar os sentimentos, que ele não pode mostrar que ele está com medo, que ele está triste, que ele está frustrado. Então eles crescem com aquela coisa assim, eu sou forte, eu aguento tudo, aquela coisa do ego assim muito dominante, e a parte feminina está suprimida dentro dele. Então se a gente como mulher não dá esse espaço, não mostrar o exemplo, eles também não vão poder mostrar, né? Sim, e é legal esse negócio do masculino e do feminino, porque as pessoas pensam que é a respeito de sexualidade, de gênero, de opção sexual. Não, não tem nada disso. São energias. Todo mundo tem a polaridade masculina e a polaridade feminina dentro de si. O yin e o yang. E é muito importante a junção dessas duas polaridades em equilíbrio. Porque a mulher, se ela for homem demais, se ela tiver muito calçada na polaridade masculina, vai ter um desequilíbrio na vida dela. E se ela tiver demais também
na feminina e não tiver um equilíbrio com a masculina, ela vai estar também demais no feminino e vai faltar o quê? O impulso, a produtividade, a força, a garra de querer correr atrás dos próprios objetivos, dos próprios ideais. Então, quando a mulher ela está demais no feminino, isso, querendo ou não, gera um desequilíbrio tanto na vida dela como no ambiente familiar também, porque ela pode entrar em profunda depressão, porque ela vai viver mais para o outro do que para ela. Então, é necessário ter esse equilíbrio. Agora, quando a mulher também está demais no masculino, acaba causando um conflito, porque no relacionamento, então, acaba o homem cedendo para a mulher entrar em equilíbrio e o homem começa a ser submisso, ele não começa a ter voz ativa no relacionamento. E essa mulher, ela vai crescendo de um certo tanto, de uma certa proporção, que vai gerando um desequilíbrio, que fica o quê? Dois homens batendo de frente, e dois bicudos não se beijam, como já dizia minha mãe antigamente. Então, assim, é preciso ter um equilíbrio, porque senão fica dois macho alfa dentro de casa, e a gente já sabe, é a lei da natureza. Dois macho alfa não ocupam o mesmo espaço. Então, é necessário ter o equilíbrio das polaridades para que não tenha esse desajuste na relação. Porque como eu posso ter um equilíbrio na comunicação se eu quero expressar de uma forma, talvez assim, arrogante demais para o parceiro ou para a parceira. Então, eu preciso trazer esse feminino para que o feminino com o masculino se juntem e a pessoa tem o impulso de falar, que é o sol, que é o masculino, mas que tenha a leveza, o brilho, o encantamento da lua, a sedução, para conseguir falar e tável. Então, o sol demais queima e a lua demais fica sem brilho. Então, é preciso ter esse posicionamento das duas polaridades em equilíbrio, porque tudo que é demais sobra e tudo que é de menos falta, né, Jennifer? A gente já vê isso aí há muito tempo. Então, assim, é necessário que haja o equilíbrio entre as duas polaridades, masculino e feminino, que é o yin e o yang, que todo mundo tem, não é só homem, não é só mulher, né? Todo mundo tem, todo ser vivo tem essas polaridades, mas é necessário ter o equilíbrio, né? Porque senão não tem comunicação, infelizmente. Exatamente, eu concordo 100% com o que você falou. A Bru mandou um oi aqui pra gente. Oi, Bru, bem-vinda. Ei, meninas! Muito boa noite para vocês que estão aí entrando agora também. Olha, esse tema é uma coisa que daria pra gente falar aqui muito tempo, né? Muitas e muitas horas, porque envolve tanta coisa e a gente vê que até mesmo nos ambientes de trabalho as pessoas não conseguem expressar a sua verdade também, elas não conseguem falar o que elas estão sentindo por medo de magoar. E eu sempre fico me perguntando isso, né? Por quê? Porque se a alma, ela quer se expressar, se a alma, a gente está aqui para isso, né? Para experienciar as relações, para a gente poder se comunicar, se expressar. E aí eu fico pensando, a nossa alma quer fazer isso, só que o nosso ego não deixa, né, a nossa personalidade. Porque a nossa personalidade quer lá segurar o controle, não quer mostrar o quanto a gente pode ser frágil, né, também. Então são coisas que eu sempre fico me perguntando, porque no final a gente não vê isso acontecendo. Eu também conheço muitas pessoas, não sei se também acontece isso com você, que elas têm muita, mas muita dificuldade também de falar o que elas querem, de se expressar com clareza, mostrar, ser transparente. Tem pessoas, por exemplo, dando um exemplo assim, para as pessoas entenderem o que eu quero dizer. Tem pessoas que elas ligam para você
e elas contam a vida delas, elas falam assim, nossa, eu não tô me sentindo bem porque eu tô passando mal, eu tô com depressão, eu tô assim, eu tô assada. Tem pessoas que falam a vida assim pra você, tipo amigos, família. E tem outras pessoas que elas não se abrem. Então, se ela tá passando por algum problema, você não consegue saber porque ela não te fala sobre aquilo, né? Elas têm muita dificuldade de expressar o que elas estão sentindo e elas têm essa dificuldade de pedir ajuda. E aí você só sabe que a pessoa está precisando de ajuda porque ou você conhece muito ela ou você tem uma sensibilidade que você consegue ver que a pessoa está precisando de ajuda, ou porque alguém, uma outra pessoa que mora com a pessoa viu e percebeu que a pessoa está assim e você vê, a pessoa vem e te fala. Tipo assim, olha, fulano de tal não tá tão bem assim. Só que ele não se abre, não fala com a gente. E a gente precisa superar essa barreira, né? E às vezes pode ser uma coisa que seja da sua infância, como a Thaís falou, né? Da criança ferida. Pode ser uma coisa de outras vidas também. Essa coisa de você ter um trauma com relação a isso, de não conseguir se expressar, de não conseguir mostrar quem você é. Então, pode ter muitas coisas relacionadas a isso também, né? Então, o que eu diria, assim, para as pessoas é que a gente tem que se atentar muito se no dia a dia a gente está conseguindo se comunicar claramente com as pessoas, se a gente está conseguindo ser autêntico, mostrando a nossa verdade, mostrando quem a gente é. Nossa essência, mostrando né? Quem você é de verdade. A gente precisa ver muito isso, porque isso prejudica muito. Porque também tem pessoas que elas falam assim, elas precisam falar com os outros, e aí elas têm medo de entrar em conflito, elas acham que falando a verdade delas, a outra pessoa não vai entender, vai julgar, e aí elas pensam assim, mas eu não quero brigar, eu não gosto de atrito, eu não gosto de briga, e eu não gosto dessa coisa de mostrar essa vulnerabilidade, porque às vezes a pessoa ela tem tanta sensibilidade que ela não gosta, ela se sente, ela quer se esconder, ela não quer se mostrar, na verdade ela quer se esconder. E aí o que acontece? Quando isso acontece, é bastante complicado, porque aí você tá, em vez de ajudar e mostrar para outra pessoa aquilo que você está sentindo, você, na verdade, fingindo que está tudo bem, não falando para a pessoa o que você está pensando, para entrar num atrito, o que acaba acontecendo? Você acaba criando uma barreira no relacionamento com aquela pessoa. Porque aí a pessoa, falando com você, ela acha que tá tudo bem. Só que por você não ter alguma coisa que a pessoa gostou ou que você não gostou e você não falou pra pessoa, o que acaba acontecendo? Você não consegue ter um relacionamento adequado com aquela pessoa. Gera um bloqueio, gera uma barreira entre as duas pessoas. Porque uma não quer falar porque ela tem medo de se expressar, tem medo de mostrar vulnerabilidade e ela não quer criar um conflito. Só que quando você não quer, o que acaba acontecendo é você pega e não está mostrando quem você é de verdade e está criando uma barreira com a outra pessoa, porque a outra pessoa está achando que está tudo bem com você. Então, Verdade. isso é bastante complicado. É legal que você trouxe um assunto, agregando aqui, que foi bem interessante, que você trouxe a questão de vidas passadas. A criança, aquela criança que a gente traz dessa encarnação, dessa vida, que são situações, acontecimentos, traumas, conflitos, que a pessoa pode ter vivenciado na infância, na escola, com os pais, com a mãe. A criança pode ter sido muito criticada, muito condenada, muito julgada, não foi amparada, não foi acolhida. Aí gera o quê? Uma criança ferida, um adulto ferido. Então ela tem medo o quê? Da crítica, do julgamento, da condenação, porque remete a tudo que ela já viveu lá atrás. E aí a gente não quer olhar, porque olhar dói. Agora também tem o fato de vidas passadas, que a gente traz os registros de memórias de vidas passadas, é aquela situação, você não vivenciou isso, seu pai e a sua mãe foi um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, que te apoiou, que te amparou, mas você não sabe o porquê você age dessa maneira. Você simplesmente age e isso te causa uma dor.
Quando te causa alguma dor, é porque aí tem algum enrosco, uma trança, algo que precisa ser limpo, algo que precisa ser trabalhado. E a terapia do humanoterapeuta com a gente trabalha, ela possibilita muito isso, né, Jennifer? Ir lá, resgatar esses pedacinhos nossos que estão em dor, que a gente não encontra um motivo nessa vida, porque a gente está agindo dessa maneira. Então, vai lá, resgata, limpa, faz os desbloqueios para que a pessoa consiga manifestar a sua expressão. Porque a expressão... Ei, Cidinha! Beijo! Porque a expressão, ela é fundamental para o nosso propósito de vida, para a nossa manifestação aqui na Terra. Porque quando a gente não se posiciona, quando a gente não se expressa, a gente é levado pela boiada. Você não tem posicionamento, você não tem autoridade sobre si. Então você faz sempre o que o outro quer. E quando você faz sempre o que o outro quer, isso pode de alguma maneira gerar uma frustração, uma depressão, uma tristeza profunda. E a pessoa prefere não olhar, fazer o que você falou. Ela finge que tá tudo bem, que nada tá acontecendo, que a vida dela tá boa, mas aí dentro dela existe uma frustração, uma tristeza, uma angústia, uma ansiedade que ela não sabe explicar, mas é justamente não se olhar, não se acolher, é que causa todas essas dores. Porque quando eu não me olho, quando eu não me acolho, eu sou o que o outro quer. E se eu for aquilo que o outro quer, tá gostoso? Tá prazeroso? Tá tudo bem? Se tiver bem, ok. Mas se dentro de você tá tem uma tristeza, tem uma angústia, tem um sofrimento, é porque não tá legal. Então, em opressor precisa o quê? Caçar algum meio, procurar algum terapeuta que melhor se afinize com ele, que tenha sintonia, para fazer um tratamento. Porque às vezes a gente acha caro demais fazer uma terapia, mas caro demais é não viver. Que a vida é muito incrível, muito especial, muito maravilhosa para a gente não viver a nossa vida e viver a vida do outro. Então é preciso essa comunicação, é preciso esse falar, esse interagir, se posicionar de maneira saudável, de maneira sadia, para a gente não ser o que o outro quer, mas ser aquilo que a gente quer, a nossa alma quer, a nossa essência quer, nosso espírito quer. E é justamente, Jennifer, acrescentando, é não se comparar. Porque a Jennifer, ela nasceu para ser a Jennifer. A Thaís nasceu para ser a Thaís. A tia Olivia, que está aqui, a Cidinha, as meninas, cada uma nasceu para ser o que a essência delas quer. É o Deus delas quer, que é Deus. Deus fez um pontinho de nós, cada um para manifestar um pedacinho dele, uma essência dele. Então, quando eu quero ser igual a Jennifer, ou quando eu quero ser igual a Olivia, eu acabo apagando esse brilho, apagando essa essência que é só minha. E Deus não ia errar, Deus não ia fazer duas Jennifer igual, para qual propósito? Se já tem uma Jennifer. Então, é importante a gente também parar com essa comparação, porque fomos criados nesse ambiente. Olha lá, o filho dos outros tá fazendo isso, não sei o quê. Era uma maneira que os nossos pais, não sei se você experienciou isso, mas era uma maneira que eles usavam de educar, de corrigir, de querer impulsionar. Mas no final das contas, isso acaba inferiorizando a pessoa e abaixando a autoestima dela. Então é muito importante a gente também não se comparar. Não olhar para a grama, para a horta, para o vizinho, não. Olha para a sua essência, para o seu objetivo, para a sua vida. É isso que importa. A vida do outro não é interessante. O que é interessante é a sua vida, porque é dela que vai vir os frutos. Então, se você não olha para você e fica lá se comparando, mas fulano faz isso, o tempo que você perde olhando para a vida do outro, você estava materializando, pensando, projetando, colocando metas, sonhos, objetivos na sua própria vida. É aí onde a gente se frustra, a gente foi criado numa sociedade, num ambiente que a comparação, o julgamento, a crítica faz parte da vida cotidiana, mas isso só nos gera dor, ansiedade, angústia, desespero.
porque a gente acaba esquecendo da nossa essência, do nosso próprio brilho, né? É isso. Sim, total. Falo muito, gente, adoro falar. Eu adoro falar. Não, e isso que você falou do julgamento, eu cresci num ambiente assim, onde os meus pais falavam assim, olha, sua prima faz isso, não sei quem faz aquilo, ah, você deveria fazer assim também. Só que eu sempre pensei nessa questão de que ninguém é igual a ninguém, né? A gente tem as nossas características, a gente veio para fazer algo único. E é como a Andresa sempre fala, né, no curso, ela fala que a gente escolheu aprendizados específicos para fazer aqui, e a gente traz com isso todas as coisas que a gente precisa para exercer aquilo, as habilidades, os dons. A gente vem com tudo pronto, só para executar. Então, quando você perde tempo olhando para a vida do outro, se comparando, a gente está jogando a nossa vida fora, né? Para falar a verdade, porque a gente veio fazer algo único e ninguém é igual a ninguém. Então, eu nunca gostei desse negócio de comparações. Não mesmo porque eu acho que cada pessoa tem sua autenticidade única. E a gente precisa mostrar a nossa essência. Às vezes, a gente tem uma visão, eu vejo isso assim, muito também com as mulheres, né? Às vezes a gente tem uma visão errada sobre a gente. A gente quer parecer que a gente é fofinho, que a gente é bonitinho e tal, só que a nossa essência é aquela coisa assim, mais empática, mais séria. E aí você fala, mas eu queria ser mais doce. Mas você é mais séria, então seja o que você veio para ser. Não é verdade? A gente tem que aceitar quem a gente é. A gente não pode não nos aceitar. Porque se a gente não se aceitar, ninguém vai fazer isso pela gente. Então começa sempre pela gente, se amando, se honrando e não se comparando. Porque quando a gente se compara, a gente não tem como comparar e nem julgar ninguém, porque a gente não tá na pele daquela pessoa, a gente não sabe o que ela viveu, o que ela já passou para estar ali. Então, quando a gente faz isso, tá sendo algo que não está certo, porque a gente não tem consciência do que aquela pessoa já passou e o que já viveu. Então, é algo que a gente tem que parar para pensar, porque às vezes qualquer coisa a gente começa a querer comparar. Ah, mas comigo aconteceu isso e com o fulano aconteceu aquilo. Mas é o processo dele. E a gente tem o nosso processo, né? Sim. Então, A muito... gente sempre está no palco do outro, admirando a vida do outro, olhando pelo palco do outro, pela lente do outro, e aí a gente acaba, gente, olhando para a própria vida, olhando para a própria essência, manifestando aquilo que você tem de mais bonito. Eu costumo imaginar como se Deus fosse um corpo humano nessa galáxia, nesse planeta nosso, a humanidade. Então, Deus é um corpo humano. E nós, seres humanos, somos o quebra-cabeça desse grande Deus, desse grande corpo humano. Então, cada um de nós vai completar esse quebra-cabeça. Cada um de nós vai interagir com o outro, vai somar, que vai somar com o outro, que vai somar com o outro, que vai somar com o outro, que vai formar o todo. Então, assim, é muito importante a gente ser a gente mesmo. Querer parar de ser igual ao outro, assumir a nossa essência, assumir quem a gente é de verdade. E olha, eu vou te falar um negócio. Se tem uma coisa difícil, menina, se tem uma coisa difícil, é assumir quem você é. É bater no peito e falar assim, eu sou assim e dane-se a opinião dos outros. Isso dá um trabalho, é desafiar a dor que está dentro da gente de se assumir, de se aceitar, de bater no peito e falar assim, eu sou assim mesmo, sei que eu preciso melhorar em alguns aspectos da minha vida, tem algumas imperfeições, tem algo que eu preciso trabalhar, aceito, reconheço, vou mudar. Mas bater no peito e falar assim, eu sou assim, eu me aceito gorda, ou eu me aceito magra, eu me aceito, sei lá. É desafiar a própria dor, porque quem nos falou que existe um padrão certo de beleza? Quem nos falou que o gordo ou que o magro é certo ou é errado? A gente sempre está encaixando em algo que nos colocaram, em um pensamento que já está aí. Eu já nasci achando que ser gorda era errado, ou que ser isso era errado. Mas por que eu não posso ser? Por que eu não posso ser
eu mesma. Se eu vim para ser gordinha, por que eu tenho que ser magrinha para preencher a expectativa de quem? A gente sempre está querendo ser o rótulo de alguma embalagem que me falaram que ser assim era o melhor, que ser assim era o sensacional. Então, a gente sempre está olhando a nossa vida com o olho de alguém, nunca a gente está olhando com os nossos próprios olhos. E se aceitar, se amar, ter uma comunicação saudável consigo mesmo, gente, é difícil, é desafiador. Você chega no espelho, a primeira coisa que a gente faz é falar, nossa, ai, acho que eu preciso emagrecer. A gente nunca chega no espelho e fala assim, nossa, eu sou incrível, nossa, meu Deus, eu sou linda, maravilhosa, diva. A gente nunca faz isso, a gente sempre chega pra ponto, nossa, não sei o quê, você sempre tá lá, ó, se condenando, se acusando. Você nunca tem uma relação saudável consigo mesmo. E o autoconhecimento, ele nos proporciona, é isso, é começar a se aceitar, é começar a se acolher. Cara, eu sou assim, goste de mim quem tem que gostar. Quem não gosta de mim, aceita que dói menos, é mais fácil. A gente não precisa também ficar forçando uma relação que não quer. Quem não nos aceita, ou aprende a gostar da gente do jeito que a gente é, ou então sai, gente, para chegar outra pessoa que vai acrescentar, que vai nos amar, que vai nos aceitar. É claro, a gente tem pontos a serem trabalhados, a gente tem a nossa reforma íntima, mas se aceitar por essência, se aceitar de verdade, é aceitar quem você é de manifestação sem rótulo, entendeu? É saber aceitar as qualidades e os defeitos. Isso mesmo, Samantha, é aceitar isso. Porque até para aceitar os nossos defeitos, a gente tem que nos amar. Porque quando eu não aceito quem eu sou, eu faço de conta que eu não estou vendo. Nossa, eu não sou assim. Quando eu comecei a entrar nesse mundo holístico, esse mundo de autoconhecimento, eu achei que eu era mestre ascensionado, entendeu? Gente, eu não tenho defeito, sou a pessoa mais... Vou ajudar o mundo inteiro, vou salvar vidas. Gente, não é assim, a gente sabe que não é assim. A gente só pode, primeiro, que a gente só pode ajudar quem quer ser ajudado. Segundo, a gente só pode ajudar o outro depois que a gente está se ajudando. Então, se eu não me reconheço, se eu não me aceito, se eu não me amo, como que eu vou fazer isso por? Que energia que eu estou trocando ali com ele? Não tem jeito, gente. A gente tem que gostar da gente. Se a gente não gostar da gente, o outro não vai gostar, gente. Infelizmente, a vida é assim, gente. Tem uma professora, a Elaine Eurides, ela fala muito sobre isso. Que a importância de quando a gente desencarnar, chegar lá do Papai do Céu e vai perguntar, e aí, amou o próximo? Amei. Mas amou a você mesmo? Porque se você não tiver amado a você mesmo, como você vai amar esse próximo? Que aceitar as diferenças é aceitar as nossas próprias diferenças, é aceitar quem a gente é de verdade, é olhar lá no profundo do seu íntimo e falar assim, gente, eu sinto isso, eu preciso trabalhar isso, eu preciso melhorar isso. Não vou me condenar, não vou ficar me culpando, me fazendo de vítima, de pobre coitada. Pelo contrário, vou pegar isso aqui, vou agarrar com força e vou trabalhar essa questão. Eu preciso ser mais caridosa? Então, o que eu preciso fazer para ser mais caridosa na minha vida real? Isso aí que a Olivia colocou, o espaço B. É como eu posso usar isso na minha vida, não na vida do outro. A reforma íntima, ela não serve de nada para a vida do outro. Ela só serve para a sua vida. Então, é o que eu posso corrigir em mim. O que eu posso melhorar de comunicação comigo. Porque se eu me maltratar, se eu não tiver um pingo de amorosidade, até mesmo para olhar as minhas imperfeições, você nunca vai ter uma comunicação saudável com as outras pessoas, porque a gente vai projetar aquilo que está dentro. Todo o nosso ódio, toda a nossa raiva, toda a nossa fúria, toda a nossa indignação é aquilo que a gente já sente com a gente mesmo. Então a gente só joga no outro o que já tem dentro. Então, eu preciso colher, amar,
se respeitar, saber se posicionar, saber falar não. O primeiro não que a gente tem que aceitar e escutar é o nosso próprio não. Porque quando você sente no seu coração, ai, será que eu vou ali? Ai, mas eu sinto que o meu coração tá me falando para não ir. Aí a mente vai e fala assim, mas vai, Sá. Ela é sua amiga, ela vai ficar triste, você vai perder a amizade. Ou então, mas lá vai estar bom, vai ter isso, vai ter aquilo. Aí você não escuta o seu não. Aí depois você quer falar o não pro outro. Como que você vai falar o não pro outro se você não escuta nem o seu não? Então, o primeiro não que a gente tem que escutar e aceitar é o nosso. É a integridade com a gente mesmo, porque a gente sempre se coloca em situações de risco, em situações perigosas, em situações de constrangimento, porque a gente não respeita esse não, que tá aqui, ó. O não tá aqui, gente. Aqui é a mente, aqui é o coração. A verdade vem do coração. A mente, se a gente não tomar cuidado, ela mente, ela inventa história, ela inventa futrica. Então, é preciso tomar muito cuidado com o nosso mental, porque se a gente não tiver um bom equilíbrio dele, saber escutar a voz do coração, a gente sempre vai se colocar em situações perigosas. E não escuta a intuição, que é a voz do coração, né, Jen? E falei Exatamente. Muito. Não, tá certinho isso que você falou, porque você contextualizou essa parte do amor próprio, que é muito importante, porque às vezes a gente, nessa parte do amor próprio, a gente só quer amar as nossas qualidades. Só que, e as outras coisas, a nossa fragilidade, a gente não quer amar. E a gente precisa amar tudo. Não adianta só, tipo assim, eu vou olhar para esse aqui, para as coisas boas eu vou olhar, e para as minhas fragilidades, para as minhas sombras, eu não vou fazer nada. Eu quero distância, eu vou ocultar, eu vou fingir que não existe. Não adianta, a gente não pode fazer isso. E, Samantha, o tema da live é a comunicação nas relações. Como a gente pode ser mais transparente, verdadeiro, e agora a Thaís, ela estava contextualizando essa coisa do amor próprio, porque é muito importante isso. A gente precisa amar também a nossa vulnerabilidade, porque a gente precisa mostrar a nossa imperfeição também, porque quando a gente tem a coragem de ser imperfeito, é quando a gente pode viver com ousadia, né? E ser ousado, as pessoas, na verdade, elas não querem ser ousadas, elas querem ficar na zona de conforto. Então, a gente precisa viver com ousadia e mostrar a nossa imperfeição, mostrar a nossa fragilidade. E eu sei que as pessoas vão falar assim, mas eu não quero fazer isso. Mas é necessário, porque a gente precisa sair do ego e a gente precisa evoluir enquanto humanidade. A gente precisa despertar, né? Sair dessa coisa do ego, de tipo assim, dessa coisa do mimado, assim, só é como eu quero. A gente precisa evoluir a nossa consciência para essas outras questões também. Então, eu até tinha colocado aqui também que a questão da gente mostrar que a gente é frágil também. A gente precisa, porque é isso que faz a gente ser humano. É isso. Quando a gente mostra a nossa imperfeição, é isso, porque nós estamos aqui para isso, para aperfeiçoar, para aprender com as situações. Se a gente deixa de fazer isso, deixa de viver as emoções, deixa de se relacionar como deveria, deixa de se comunicar com clareza, oculta o que a gente sente, não se ama, não ama o próximo, a gente não está vivendo uma vida plena como a gente deveria viver. Então, a gente precisa olhar para isso no dia a dia. E também, não adianta, uma coisa que eu vou colocar aqui, não adianta a gente tentar fugir de enfrentar questões difíceis para viver bem e ter uma vida plena, porque a gente só vai conseguir fazer isso sendo sincero e autêntico, mostrando a imperfeição e mostrando que você errou, admitindo. Às vezes tem pessoas que elas têm muita dificuldade de admitir que elas erraram, mas se você errou, você precisa sim admitir, pedir desculpa, pedir perdão, precisa. A gente precisa caminhar para isso, porque a gente vê que não é bem assim que acontece no dia a dia, né? Então, a gente precisa. Quando você não gosta de algo que alguém te falou, também você precisa. Porque sabe por quê? Porque isso também, eu vejo tudo isso, quando a gente deixa de fazer, deixa de ser quem a gente é,
deixa de mostrar a nossa vulnerabilidade, deixa de se amar e não vive esse dia a dia com ousadia, o que acaba acontecendo é que a gente não está confiando em nós mesmos e a gente está perdendo o nosso poder pessoal. Porque a gente está falando que aquela situação, aquilo que aconteceu com a gente, é melhor, ou é, como se nem é a palavra melhor, é aquilo tem poder sobre você. Então, não, a gente tem que recuperar a nossa força, a nossa confiança e o nosso poder pessoal. E enfrentar as situações com responsabilidade, com clareza, com verdade, com sinceridade. E não fugir disso, né? Sim, então é muito e a assim. gente tem que tomar cuidado, Jennifer, também, na questão assim, a gente está aqui como ser humano para aprender a evoluir. Então, assim, é difícil, é desafiador não se melindrar, é desafiador ser humilde, porque a pessoa que não consegue pedir perdão ou reconhecer que errou, ali precisa de uma dose de humildade. Peraí, será que eu não estou me colocando num lugar onde não existe? Será que eu estou me sentindo superior às outras pessoas? Porque ninguém, absolutamente ninguém encarnado aqui na face da Terra é melhor do que o outro. Somos todos iguais, todos. Para Deus, todo mundo é igual. Até o criminoso, ele é filho de Deus, como eu, como você, como qualquer uma daqui das meninas. Então é preciso a gente também entender que é necessário esse cuidado com o melindre, porque a gente sempre se deixa se ferir, se machucar pelo que o outro fala. Quando eu pego a verdade do outro e coloco para dentro, tem que tomar um cuidado porque senão te fere, te machuca. E nem sempre o que o outro fala é a sua verdade, é só a verdade dele, é o que ele está colocando para fora. Então, é preciso que a gente se tome cuidado nessa questão do melindre. Não ficar se melindrando com qualquer coisa, por qualquer coisa. Saber também ser humilde, que é reconhecer o próprio erro, corrigir, pedir perdão quando for necessário, porque pedir perdão, gente, é divino. Não existe amor sem perdão. Não existe perdão sem amor. Então, é necessário para que a gente também tenha uma vida em harmonia, com paz interior, pedir perdão, reconhecer os nossos erros, não se melindrar também com o que o outro fala, porque quando a gente pega a verdade do outro, fica colocando na nossa vida, ele falou isso, então é verdade, coloca aqui. Você sai da sua essência, você acaba criando couraças na sua frente e depois fica difícil até mesmo para você saber assim, mas quem sou eu? Antigamente as pessoas me perguntavam assim, quem é a Thaís? E eu ficava assim, quem é a Thaís, gente? Quem é a Thaís? A Thaís acreditou tanto no que os outros falavam que ela é, que hoje, atrás, eu tive que fazer assim, gente, quem sou eu? Quem sou eu? Então, assim, é necessário, é preciso a gente também tomar cuidado, porque é aquela questão, né, Jennifer, do orgulho. Ora ele tá lá em cima, ora ele tá lá embaixo. Então, a gente tem que tomar cuidado para não se colocar num pedestal, se achar superior às outras pessoas, e também não se achar o cocô do cavalo do bandido de se inferiorizar. A gente tem sempre que se colocar igual ao outro, nem melhor e nem pior. Gente, a gente pode ter dinheiro, a gente pode ter sucesso, a gente pode ter fama, pode ter tudo. Você é digno de ter tudo, de ter todas as bênçãos, de toda a prosperidade que existe nesse mundo. Mas é preciso existir o equilíbrio entre o orgulho, porque se o seu orgulho estiver muito lá em cima, você vai se sentir superior, você vai querer humilhar, você vai querer desfazer, você vai se achar melhor. E aí você vai atrapalhar o seu processo evolutivo, como também se sentir inferior também não adianta para nada no seu processo evolutivo. Então é preciso ter o equilíbrio até nisso, em reconhecer que errei, vou corrigir, ou então não vou pegar isso para mim, é a verdade do outro, ele que se vire, ele que fique com isso, porque eu não vou pegar isso para mim. Isso não é meu, é dele. É saber separar.
aonde isso me cabe, aonde isso não me cabe, aonde isso me acrescenta, aonde isso não me acrescenta. E saber também, né? Porque é difícil a gente até mesmo pedir ajuda. Às vezes a gente tem alguma coisa para fazer, a gente não sabe fazer, fica lá batendo a cabeça no prego, na parede, fica lá dando cabeçada, e seria tão mais fácil a gente chegar, ô fulano, será que você podia me ajudar? Porque eu tô com um problema aqui, eu não sei fazer isso, será que você me ajuda? Isso é humildade, é reconhecer que eu não sei, mas eu posso aprender, e não se interiorizar, eu sou um bicho. Não. Isso eu não sei fazer, mas eu posso aprender. E aprendendo a fazer isso, eu posso levar essa prosperidade para outras pessoas também. É saber ser humilde, até mesmo para se comunicar, que entra bastante essa questão da humildade, né? E falei muito de novo, gente, adoro. Não, foi maravilhoso, assim. Eu até quero perguntar se o pessoal que está aqui assistindo, se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem perguntar algo pra gente, agora é a hora. Aí a gente Vamos, vê meninas, aí interagir? Alguém quer se tem conversar alguma conosco? perguntinha. Colocar alguma coisa aí? Samantinha? E aí nós já vamos nos encaminhando para o final, então. Então, sem perguntas. Beleza, então. Você tem mais alguma coisa, Thaís, para falar desse tema que você queria ainda? Ah, A ela Samantha trouxe uma colocou uma pergunta. pergunta. Como curar pessoas de nossas vidas? O que você diz para ela, Jenny? Como curar pessoas de nossas vidas? Mas você diz no sentido de traumas que você tenha com outras pessoas, é isso? Vê se eu entendi certo. Parece que ela tem um desafio com outra pessoa que convive com ela no ambiente. Como ela pode ser um canal de cura na vida da outra pessoa? Se curando. Você só É. pode dar para o outro o que você tem. Então, cuida de você, se ame, se valorize, se respeite, se admire, seja a sua melhor amiga. E a outra pessoa vai se inspirar em você. De Ah, perdoar. entendi. Ela falou de perdoar. Recentemente eu até gravei um vídeo falando disso, que é assim, essa dificuldade de perdoar pessoas e perdoar situações que aconteceram com elas. Então, o que acontece? Quando a gente não perdoa algo que aconteceu, seja com outra pessoa ou com alguma situação, a gente está falando para o universo que essa situação é maior do que você. E quando você faz isso, você está tirando o seu poder pessoal e a sua confiança. Por quê? Porque essa questão do perdão, a gente tem que liberar e não ficar pensando naquilo. Porque, é assim, o que é o perdão? O perdão é você lembrar daquilo e aquilo não doer mais. Só que para isso acontecer, você tem que pegar a confiança que você tem, o seu empoderamento pessoal e entender aquilo que aconteceu e falar assim, olha, eu agradeço essa situação que aconteceu, mesmo eu não concordando, mesmo eu não achando legal essa experiência, eu aceito, eu perdoo e eu libero. Porque quando a gente faz isso, a gente está recuperando de volta nosso poder e a nossa confiança. E quando a gente não faz isso, a gente está bloqueando aquele fluxo de energia. E a gente pensa que isso não está nos prejudicando de alguma forma, mas está nos prejudicando. E eu digo isso, Samantha, porque eu até também falei sobre, aqui no meu perfil também, sobre isso, porque tinha uma situação que aconteceu comigo que eu não entendia. Eu comecei a ter sonhos dessa situação há muito tempo que a situação aconteceu comigo, quase coisa de 10 anos, e eu sempre tinha sonhos relacionados
a essa situação que aconteceu comigo que eu não perdoava. E o que aconteceu foi, exatamente o que é aquilo. Você tem que desvendar, é uma mensagem que você tem que desvendar. E veio para mim isso. E o que aconteceu foi, eu tive que, depois de muitos e muito tempo, não entendendo aquela situação que tinha acontecido, eu fiquei muito brava com o que tinha acontecido, com as pessoas envolvidas, e eu não entendia, e eu sempre sonhava com isso. Por anos, assim. Só que eu não sabia, eu pensava que significava outra coisa. E um dia eu estava aplicando reiki, né, que eu também faço reiki diariamente em mim, e também faço envios de reiki. E um dia eu estava em total silêncio na minha casa, e me veio essa situação, e me veio assim, de uma forma para mim entender o porquê que eu não perdoava essa situação e essas pessoas. E foi algo assim tão profundo que eu entendi o que aquilo significou. E quando eu entendi, aí eu pude perdoar. Então não importa quanto tempo demore, o que a gente tem que fazer é entender aquilo, ver que aquilo não é maior do que a gente, aceitar, liberar, perdoar, agradecer e seguir em frente. E depois eu senti isso na minha energia, assim, depois, porque essa energia, ela fica parada, ela fica bloqueada. E aí você não pode usar aquilo, essa energia lá, de que você não perdoou alguém, você não pode usar ela para outras coisas. E quando eu fiz isso, é como se abrisse energia em mim, que eu pudesse ter mais força, mais coragem para usar nos meus sonhos, nos meus projetos. Então, essa foi a minha experiência que eu senti de compartilhar com você, assim, com relação ao perdão. Não sei se foi bem complexo, assim, mas consegui resumidamente, mas eu fiz um post falando disso. Se você quiser depois ler o que eu escrevi, é um textão lá que eu escrevi. Aí você pode entender melhor essa situação. Jennifer, é legal também a gente ressaltar que, dependendo da pessoa com a qual esse perdão precisa ser trabalhado, é mais desafiador. Ainda mais se for família, ainda mais se for alguém mais próximo, um parente, a gente sabe que a gente traz registros de outras vidas. Então, é preciso também, sabe, até fazer algum tipo de tratamento, porque sozinho essa ferida pode ser grande demais, doer demais, e a gente tem o nosso próprio instinto de repulsar aquilo que dói. Então, se você cutucar, Samantha, e você vê que está doendo demais e que sozinho você não vai conseguir trabalhar esse perdão, trabalhar essa situação, é necessário talvez você ter alguém para te amparar, para te ao lado, te amparando e falando, não, vamos junto que vai dar certo, dessa vez vai dar certo. E também o Ho'oponopono, ele é uma ótima indicação para trabalhar esse perdão também, né, Jenny? Só acrescentando, tá, gente? Total. Adorei o que você falou. Então, agora só falta poucos minutinhos aqui, que vai cair aqui a nossa live. Então, eu vou finalizando por aqui. Agradecer vocês que estiveram aqui com a gente. Agradeço também a Thaís por ter participado aqui comigo e a gente ter conseguido falar desse tema tão legal. E para finalizar, eu vou finalizar então com a frase que me veio hoje quando eu acordei, que, resumindo sobre esse tema que a gente falou aqui hoje, a frase foi: a vulnerabilidade mostra a sua humanidade. Mostre-a. Porque você fazendo isso, você está deixando o seu ego não te dominar. Você está sendo ser humano. Ser humano. Bom, a Cidinha então foi essa frase que veio. Colocou lá embaixo, Jennifer, a Lau, eu perdoei alguém, mas não consigo viver perto da pessoa. Mas só que você já ter perdoado, Cidinha, já é um grande avanço na sua evolução. Sim. Isso não quer dizer que você tem que ficar lá perto da pessoa, porque às vezes tem gente que não dá para conviver, infelizmente, né? Sim. Então, eu também falaria a mesma coisa, que você não precisa conviver. Você perdoando e liberando isso e agradecendo pela experiência, perfeito. Aí você segue a sua vida, a pessoa segue a vida dela com respeito e tudo mais, e pronto. Não precisa ter um contato próximo com a pessoa, né?
É porque a falta do perdão é tomar um veneno achando que o outro que vai morrer, porque o nada mais é do que a liberação de uma mágoa, de um ressentimento, de uma energia que está estagnada e parada em nós. Então, quando eu perdoo, eu libero um fluxo que está interrompendo, entupindo o fluxo de vitalidade na minha vida. Então, perdoar é se amar. É se amar, gente. Perdoar é se amar. É isso. Jennifer, quero te agradecer, gratidão pela oportunidade de estar aqui com você. Gratidão, meninas que fizeram dessa live ainda mais especial, com a companhia, com a vibração, com a interação de vocês aqui. Gratidão do fundo do meu coração. Espero ter acrescentado algum tipo de valor na vida de vocês, igual vocês acrescentaram na minha vida, espero também que na vida da Jennifer. E assim, eu desejo muita boa sorte para todas nós que estamos aqui. Gratidão, gratidão, gratidão. Beijo do fundo do meu coração, meninas. Gratidão, divas. Até a próxima. E um grande abraço para todas vocês que estiveram aqui. Salva a live, viu, Jennifer? Deixa comigo, vai ficar salva, viu, Olivia? Beijos. Beijo. Tchau, meninas. Que assim seja para todas nós. Deixa eu ver aqui, gente, como que eu saio. Peraí. Vê aí. Ai, tchau. Consegui. Tchau. Que live incrível, gente.